Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que me ouvem. Peço que fiquem até o final, peço que ouçam em oração, peço que orem por mim, peço que clamem ao Espírito Santo a tradução desse vídeo, em nome de Jesus Cristo. Salmo 124, versículo 8 diz assim: O meu socorro vem do Senhor, que criou o céu e a terra. É uma afirmação do salmista. Essa afirmação ela só pôde ser feita por dois motivos. O Espírito de Deus estava com o salmista e o salmista conhecia a Deus. Mas eu queria levar uma reflexão muito importante para todos nós, principalmente nos dias que vivemos. Quantos no Brasil, no mundo, ainda não conhecem a Jesus Cristo e muito menos sabem o porquê ele morreu na cruz. Alguns até nem sabem que ele morreu na cruz. Você que é cristão, você que aceitou Jesus Cristo, você que entendeu qual era a sua condição antes de aceitar Jesus Cristo, ou seja, você que compreendeu que você estava afastado de Deus pelo pecado, porque Deus abomina o pecado. E você, quando aceitou Jesus Cristo, você entendeu que você passou a ter comunhão com Deus através de Jesus Cristo e que o pecado não mais te amarrava e fazia com que você passasse uma eternidade longe de Deus. Glória a Deus se isso aconteceu na sua vida. Glória a Deus. Mas existem pessoas que não estão tendo a mesma possibilidade. Umas porque ouviram e simplesmente desdenharam de Deus e das coisas de Deus. Outras porque ainda não ouviram. E você que é cristão, cristã, falo para homens e mulheres, você precisa, naturalmente, à luz do Espírito Santo, se incomodar com essas coisas. Porque um dia, acreditando ou não, pode crer, alguém orou por mim e por você. Alguém pregou a palavra para mim e para você. E Jesus deu uma ordem a todos aqueles que o aceitaram. Qual foi essa ordem? Ide, pregai o evangelho a todas as pessoas. Aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. Isso é importante. É uma ordem de Jesus. E é uma ordem que todo cristão que realmente se converteu, ou seja, todo cristão verdadeiro, eu não estou aqui julgando ninguém, eu estou baseado na palavra, ele sente essa vontade no coração, movida pelo Espírito Santo, de falar de Jesus para outras pessoas. Ele entende que assim como ele teve a oportunidade de sair da trilha que levava para o inferno eterno e passar para uma trilha que leva a ele uma vida eterna junto com Deus, que ele deve contar essa novidade, essa notícia maravilhosa, essas boas novas a outras pessoas. Nós precisamos falar: Jesus está voltando. Ou a qualquer momento ele vai nos chamar. Pode ser que daqui a um minuto, ou até mesmo gravando esse vídeo, Jesus me chame à sua presença. E aí? E aí eu vou ser julgado. Se eu estiver com Jesus Cristo ao meu lado, o advogado perfeito, as minhas transgressões terão sido perdoadas. Eu terei, em vida ainda, me arrependido dos meus erros e serei justificado por Jesus Cristo diante do Pai. Agora, e se eu
Fecho os meus olhos, apareço diante de Deus e eu não quis nada com Deus, que é um direito de cada um. Deus é obrigado a ter aqueles que não quiseram nada com Ele ao seu lado por toda a eternidade. É incoerente, é injusto. Mas é uma decisão pessoal. Ninguém pode te forçar a aceitar Jesus Cristo. Você precisa primeiro querer ouvir. Precisa primeiro entender qual é a sua condição sem Jesus e com Jesus. Você precisa ter humildade para entender que, por melhor que a sociedade venha rotular você, que por melhor que você se ache, para Deus você está em pecado. E o pecado afasta o homem de Deus. Deus amou o pecador de tal maneira que ele se fez sacrifício vivo para que todo aquele que nele crer e o aceitar, Jesus Cristo, tenha os seus pecados perdoados e tenha a vida eterna. Mas isso nunca foi automático e nunca será. Se você chegar para uma pessoa, tenta imaginar comigo, pode até pensar em alguém, e se tem algum problema entre você e essa pessoa, libere perdão, e falar assim, eu te perdoo. Talvez essa pessoa até reconheça que ela está errada, mas ela pode dizer para você, eu não te pedi perdão de nada. Eu acho que eu não preciso ser perdoado, ou eu não me arrependo do que eu fiz. Entende? E assim acontece em relação a Deus também. Existem pessoas que não querem largar os seus pecados de estimação ou não. Existem pessoas que se acham boas demais para precisar de um Salvador e de um justificador. Existem pessoas, pasmem, eu já ouvi isso, que dizem assim, abre aspas, quando eu estiver bem velho, quando eu estiver bem doente, quando eu estiver perto de morrer, eu procuro a Deus. Fecha aspas. Só que Deus, Ele sonda os nossos corações. Ele conhece. E olha, Jesus Cristo está voltando. As evidências estão aí. Quando nós chegamos para uma criancinha que já tem algum discernimento e falamos, olha lá, filho, olha lá, filha, olha o céu. Papai, que céu bonito, vai dar praia. Quem nunca ouviu isso? Papai, o céu está escuro, vai dar chuva. Papai, está tendo um clarão, existem trovoadas, trovões. Papai, vamos para dentro da casa. Quem nunca ouviu isso? Talvez nós tenhamos até falado isso. Agora, por que é tão difícil reconhecer que a palavra de Deus está se cumprindo? Que Jesus está voltando? Por que essa dificuldade? As guerras estão aí, as fomes estão aí, a pandemia, as endemias, as doenças, os cânceres. O pecado tem se alastrado cada vez mais. O mau exemplo daquelas pessoas que fingem ser cristãos e não são, e dão mau exemplo. Isso afasta algumas pessoas que precisam ser alcançadas porque elas não veem fruto de Deus na vida desses falsos cristãos. Eu que não estou julgando ninguém, tá? Não estou dando nome. As pessoas estão se tornando céticas cada vez mais, acreditando que a ciência pode resolver a sua situação. Ou então, que é pior de tudo para mim, tá? Morreu, acabou. Só que não acabou. Nós somos carne e somos espírito. O meu corpo vai se deteriorar, a não ser que Deus me arrebate, na terra. Mas o meu espírito, assim que isso acontecer, vai se apresentar a Deus. E eu serei julgado.
estando com Cristo, glória a Deus, uma eternidade de paz e de amor e de alegria. Estando sem Cristo, uma eternidade de tristeza, de dor e de sofrimento. E a maior dor, creia nisso, o maior sofrimento, a maior tristeza é estar afastado de Deus. Nós estamos agora, nesse momento que eu estou gravando, espero que talvez quando você esteja vendo, isso tenha diminuído, isso tenha cessado, mas é algo que tende a ser uma constante em todos os povos, em todas as nações, porque Jesus está voltando, porque é necessário a palavra se cumprir, porque infelizmente o anticristo está chegando. Nós temos aí o conflito entre Israel e os palestinos, nós temos aí grupos terroristas, nós temos aí pessoas matando pessoas sem dó, sem pensar, crianças, adultos, idosos. Nós temos pessoas, nesse momento que eu estou gravando, sem remédio, porque estão com dor e não têm remédio, sem água. Nós temos famílias em Israel sofrendo a perda de quem amava. Nós temos famílias em Gaza sofrendo a perda de pessoas que amavam. Nós temos essa maldita, não era para ser assim, não gosto de usar esse termo, política predominando. As pessoas se unem, por exemplo, na ONU, e elas tentam buscar uma solução, mas privilegiam os seus contextos políticos e as vidas. E aí, sem mergulhar mais nesse assunto, que tem a ver, no caso de Israel e dos palestinos, com questões geopolítica e também histórica e religiosa, pessoas estão morrendo sem ter tido a oportunidade de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, sem ter tido a oportunidade de ouvir sobre Jesus Cristo. Pessoas estão saindo de uma tristeza, deixando este mundo de formas assim assustadoras, sem ter conhecido o Salvador. Isso tem que nos incomodar, isso tem que incomodar todos os cristãos. Vamos falar de Jesus para as pessoas, vamos viver Jesus, porque às vezes aquela pessoa ela não quer te ouvir, mas ela não consegue deixar de te observar. Vamos orar pelas pessoas que estão sofrendo, tanto em Israel como em Gaza, tanto no Ocidente como no Oriente. Vamos clamar para que novos missionários, missionárias, evangelistas, pastores possam ir para o campo e falar de Jesus para as pessoas. Amém? Quero agradecer a sua atenção, a sua educação. Quero pedir a você, se for da sua vontade, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho. E eu vou falar uma coisa diante de Deus para você. Ele sabe que eu não estou mentindo. A monetização que eu busco, tanto aqui no YouTube, como no TikTok, como no Instagram, tem o único intuito de pregar e falar de Jesus, que é uma ordem que foi dada a mim também e a todo cristão. Não tem o intuito de fazer caixa, de fazer dinheiro. Deus sabe disso. Ele sonda o meu coração. O meu sustento, Ele proverá da forma como Ele quiser. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado. Deus te abençoe. Amém.